Mitos solares. O que que isso tem a ver? Como eu falei, Superman representa esses mitos de transformação, essa imagem messiânica, tá? Mitos solares estão muito ligados com imagens messiânicas de mudança, de salvação. E aí, se a gente for olhar, pegando aquela pergunta que fizeram antes, né, de pô, dá para pensar a Bíblia mitologicamente? Se a gente for olhar para a Bíblia mitologicamente, a narrativa de Jesus Cristo é um mito solar, que é um mito de transformação, de mudança, de redenção. A gente pode fazer esse paralelo aí. E aí eu trouxe a frase que a Lois fala para ele no filme, né? O que significa esse S no seu peito? O S do Superman, ele é o emblema da casa de El, né? Emblema da família kryptoniana do Superman. E foi se convencionado ao longo do tempo da construção mitológica do personagem, isso não é algo inicial, é algo que vem, se eu não me engano, depois da década de 70, de convencionar que a casa de El significava esperança, né? O sufixo El significaria esperança. E aí você tem autores que correlacionam isso até com um aspecto religioso. Eu acho que eu botei isso num slide. Aqui, ó. Conforme Arnaldo, as origens criptorianas do Superman refletem a história de Moisés de tal forma que parece altamente provável que a herança judaica dos autores tenha exercido alguma influência, seja consciente ou não. O próprio nome do Superman, Kal-El, incorpora o sufixo El, que em hebraico significa Deus, em abreviação de Elohim, e é encontrado nos nomes de várias figuras bíblicas, como Daniel, Samuel, Gabriel, Micael, Rafael, Arcanjo Miguel, conhecido na tradição judaica como o grande guerreiro que se opõe a Satanás. Parece ser um precursor adequado para um salvador enviado de Krypton para combater o mal na Terra. Assim, o simbolismo e a história de fundo do Superman reavivam a antiga tradição judaica em um momento específico. O final da década de 30 do século XX, quando a perseguição aos judeus na Europa poderia facilmente inspirar o anseio por um novo protetor celestial. Para o Arnaldo e para outros autores também, o uso desse El tem a ver com o fato, né, dos criadores serem jovens judeus, né? E aí, voltando aqui, é o que Skoll e Polanski vão dizer. Vários dos personagens que surgem nesse início e que combatem o eixo, né? Porque as narrativas de história em quadrinho de 38 até 45 é basicamente todo mundo combatendo o eixo, né? Todo mundo lutando contra o nazismo. Óbvio que tem histórias que não são só isso vai aumentando mais para a década de 40, conforme a guerra vai eclodindo mesmo, né? Mas isso já estava presente ali nas histórias em quadrinhos, né? E aí os coipolões que vão falar, né, que é curioso o fato de o Superman ter origem com criadores judaicos, o Batman ter origem com criadores judaicos, e todos os personagens que o Jack Kirby trabalhou, porque ele também era judeu, né, embora não praticante. Então, havia esse anseio, assim, e a gente sabe que o inconsciente judaico estava muito abalado naquele momento, né, por conta da perseguição que os judeus estavam sofrendo na mão do nazismo, né? E aí tem uma citaçãozinha do Morrison aqui no Os Deuses São Super-Heróis, né? O Superman foi o primeiro a chegar dessas novas criaturas, invocando ao papel a tinta em 38, 9 anos depois da queda de Wall Street provocaram uma catastrófica depressão mundial no Zewa, os bancos foram à falência, pessoas perderam o emprego e o lar, e em casos extremos mudaram-se para moradias miseráveis ajuntadas de última hora. Também se ouviu rebombar da Europa, onde o ambicioso chanceler Adolf Hitler declara-se ditador da Alemanha após a eleição triunfante 5 anos antes. Com a chegada do primeiro supervilão global de verdade, o palco estava armado para a resposta da imaginação do mundo livre quando surgiu a réplica. Estavam ativando a máquina de escrever e a prancha de desenho para libertar um poder maior que de bombas para a forma de um ideal que, com o mínimo esforço, duraria mais do que Hitler e seus sonhos de um Reich de 1000 anos. O Morrison ele faz muito essa comparação, né, de Hitler sendo o super-homem, o Ubermensch nazista, né, e isso fazer com que tenha essa necessidade de emergir um Superman,
né, essa necessidade inconsciente, de organização inconsciente, frente a esse momento histórico, de que emerge uma figura para proteger o mundo, né, dessa grande ameaça que o nazismo representava, né? E tem outros autores que vão nessa direção também, né? O Woods vai nessa direção, quem mais? A Castro e Souza, Susana Castro e Souza também vai nessa direção. Enfim, mas no geral é pensar o Superman como esse mito que surge num momento histórico em que a gente precisa de um protetor que só o Superman poderia ser, né? De algum jeito, por conta dessas características mitológicas